Olá, olá pessoal! Hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui mais descontraído, tomando um chimarrão e conversando com vocês, que é o que eu gosto de fazer. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre Leanception e, para além do que tem aqui no livro, sobre a metodologia, eu queria contar uma história para vocês sobre a primeira Leanception que eu facilitei. Eu nunca tinha escutado falar sobre essa metodologia na época, era algo que ainda estava começando, crescendo, se disseminando. Hoje já é muito mais conhecido aqui no Brasil. Eu recebi uma pergunta de um parceiro, eu lembro que eu estava participando do Startup Weekend, lá em Lajeado, e eu e esse parceiro, que era já o coach de uma organização, que é meu cliente hoje, ele dividiu comigo que eles estavam com um desafio de como escalar a aplicação da Leanception, como levar isso para os outros times. Na época ele perguntou se isso tinha a ver com a gente conseguia fazer isso, se eu já conhecia essa metodologia. E eu lembro que eu disse para ele, eu não conheço, mas eu trabalho com algumas coisas que têm a ver com Leanception, como Lean Startup, como Design Thinking, enfim. E se vocês estiverem dispostos, a gente pode conversar e a gente pode tentar fazer um piloto e ver como que funciona isso, se a nossa facilitação faz sentido para vocês. E assim a gente começou uma conversa, começamos essa história e resolvemos avançar para fazer um piloto e fazer a primeira facilitação de Leanception. Isso fazem 4 anos já. Quem fez junto comigo essa facilitação foi o Rafa, então aí eu tô falando a gente, Rafa Urquhart, e a gente comprou a primeira versão do livro, que se chamava Direto ao Ponto na época. E a gente comprou esse livro, a gente debulhou o livro, a gente planilhou todo ele, e a gente inclusive fez um protótipo. Então o Rafa estava desenvolvendo um projeto na época, a gente convidou algumas pessoas e foi para o escritório dele prototipar como que era isso da Leanception. Então a gente estava aprendendo pelo livro, ao mesmo tempo prototipando para tentar aprender pela prática também. E ao mesmo tempo trocando com o cliente, buscando experiências, buscando dicas, mas a prática é a prática, né? Por mais que a gente tivesse se preparado, planilhado, pensado nos tempos, quando a gente foi para a Leanception de verdade, aquela Inception era um dos maiores desafios que eu já tive de facilitação até hoje. Então era um contexto com bastante gente participando, um desafio de negócio bem importante. Eu lembro que foi uma semana da gente tendo que aprender em tempo real e aplicar aquele método e ajudar as pessoas. Então foi um momento de muita presença, de muita atenção, de fato estar ali e se entregar para aquela facilitação, para aquela metodologia, para conseguir entregar o que a gente tinha de melhor. Essa facilitação, por mais que teve vários desafios ao longo dela, ela deu super certo. E esse piloto acabou construindo uma relação com o cliente, que depois aconteceram mais de 50 Inceptions que rodaram daí para frente a partir da experiência desse piloto. Então foi assim que eu aprendi, tive meu primeiro contato com o Inception, a partir da prática, num tempo bem curto. E depois disso eu fui conhecer o Carol, autor do livro, eu comecei a estudar bem mais, a praticar, formei outros facilitadores, mas o início ele foi muito a partir desse fazer, dessa experimentação, e é uma história que essa facilitação tá gravada no pódio de uma das mais desafiadoras que eu já pude participar, mas com certeza isso me fortaleceu muito como facilitador.